Então desliga o teu celular e tenha toda a atenção à palavra do Senhor. Por favor, aqui esse ventilador. E tenha toda a atenção à palavra do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Queira ouvir a voz de Deus um pouquinho mais, não enjoe da palavra do Senhor. Queira sempre mais a palavra do Senhor. Afinal de contas, não existe cristãos sem a palavra. É impossível você ser um cristão verdadeiro sem a Escritura. É impossível. Eu costumo dizer que a Escritura é o Deus palpável, é o Deus concreto, é o Deus que a gente vê, fala na nossa linguagem. A Escritura é o Deus palpável. Amém? Apocalipse, no capítulo 2, nós estamos vendo o seguinte tema: seja guiado por e não diga por mim mesmo. Sejamos guiados por Deus e não pelo nosso braço, e não pela nossa mente, e não pela nossa consciência. Sabia que tem cristãos que têm essa mania de seguir a consciência, aquela vozinha não é do Espírito não, meu irmão, é da consciência. Às vezes os cristãos entram por esse caminho. Aquela vozinha não tem nada a ver com Deus. Aquela vozinha é apenas a nossa alma, consciência é alma. Então não sejamos guiados pelo nosso braço, entendimento, compreensão, pela nossa força, habilidade, talento, maturidade. Os irmãos aí que são mais maduros, né? Já passei por isso. Já passei por isso, isso pode ser uma armadilha. Já estou experimentado. Sejamos guiados por Deus, e não pelo nosso próprio procedimento. Amém? E aí nós estamos trabalhando as igrejas do Apocalipse. 7 igrejas, diga 7 igrejas. O Senhor Jesus mandou carta para 7 igrejas, mas fala com um povo só. Ele fala com o povo que tem ouvidos para ouvir, o povo disponível. E pode ser você, adolescente, você, pré-adolescente. Não tem que ser alguém já maduro, não. Às vezes pode ser você. O menino Samuel foi chamado pelo Senhor muito novo. Às vezes os adolescentes não se dispõem ao Senhor. Não se dispõem. E às vezes Deus está chamando você, adolescente. Às vezes você quer que Deus chame o mais velho, está chamando você. E você precisa se dispor. Então Deus mandou mensagens para 7 igrejas, mas falou com um povo só. As mensagens são bonitas, mas falou com um povo só. O povo que tem ouvido para ouvir. Ou seja, o povo disponível. Porque às vezes você está aí na sua cadeirinha aí, está com o pensamento lá fora, lá no mundo da lua. Às vezes você está aqui dentro e não está concentrado na palavra, não está disponível. Então você precisa dar uma sacudida aí, dá uma sacudida assim. Opa, peraí, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Não é um homem, Clóvis, é Deus falar comigo. Esquecer de mim, ou dos vasos que subiram aqui. Deus quer falar comigo. E a hora exata em que Ele vai falar, eu não sei dizer para ti. Eu não sei. Pode até ser que Ele já tenha falado contigo. Eu não sei a hora exata, o minuto certo que Ele vai falar contigo. Então você precisa se dispor. Ele fala com aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz dEle. Amém? Então, 7 igrejas, 7 grupos de pessoas, mas fala com um grupo só, o grupo que tem ouvidos. Amém? A primeira igreja era uma igreja que tinha muitos trabalhos, muitas obras. A igreja de Éfeso tinha muitas coisas que eles faziam, eles eram operosos, eles trabalhavam, só que eles faziam as coisas de Deus, as coisas para Deus, porém sem Deus. Olha só que coisa séria, olha que coisa triste, irmão. Fazer as coisas de Deus, para Deus, mas sem Deus. Olha só isso. A primeira igreja, Deus corrige essa igreja. Deus corrige. Ele fala assim: tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Deus mesmo. Deus mesmo. A segunda igreja é uma igreja, a igreja de Esmirna, é uma igreja que também tem um problema. Tem um problema. É uma igreja medrosa. Tem medo de sofrer,
tem medo de ser perseguida, tem medo da morte, tem medo do amanhã, tem medo da dificuldade, tem medo do que vai passar, tem medo das coisas, tem medo do futuro, tem medo da vida. Ela tem medo. Então Jesus fala assim: vocês vão passar por umas provações, vocês vão passar por umas perseguições. Existem alguns aí que vão ser presos, vai ficar 10 dias preso. Existem alguns aí que serão perseguidos por Satanás. Jesus faz questão de falar para eles, porque eles têm medo. Só que Jesus fala o seguinte: eu sou o começo e o fim. Tudo que acontecer com vocês vai acontecer entre o primeiro e o último. Vai acontecer comigo sobre vocês. Vai acontecer comigo. A terceira igreja é uma igreja muito boa também. É uma igreja que faz a obra, que trabalha, que é perseguida, que tem fé, que ama, que persevera. A terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Ela trabalha, ela é operosa, só que ela tem um problema. Escute aqui, ela tem um probleminha. Ela não ama a doutrina. O que é doutrina? Os ensinos. Ela não ama o jeito de Deus governar. A igreja dá ouvido a modinhas. A igreja de Pérgamo dá ouvidos a movimentos que surgiam ali. Então o Senhor se apresenta para a igreja e diz: eu sou a aguda espada de dois fios. Eu sou a espada de dois gumes, eu sou a palavra. Eu sou a espada. Vocês estão tolerando aí, olha, falsa doutrina, falso ensino. É uma igreja que trabalha muito, porém não ama o que Deus diz. Decoraram o que Deus queria, decoraram o que Deus pedia, fazia aquilo por decoreba, mas não amava a Escritura, não amava a palavra. E a quarta igreja que nós estamos vendo, hoje é a terceira vez que vamos ver a quarta igreja, está lá no versículo 18. A quarta igreja, né, a quarta igreja está lá no versículo 18, 2:18. Então você veja, essas igrejas, essas três igrejas, eram guiadas por si mesmas, de acordo com o que elas pensavam. Faziam coisas bonitas, coisas belas e coisas certas. Primeira, sem Deus. A segunda, com o medo do amanhã. E a terceira, sem estar fundamentada na palavra. Quantos estão me entendendo? Sem estar baseada na palavra. Não é na literatura bíblica, viu, irmão? Confunde isso não. Então são igrejas que fazem o que elas querem fazer, o que elas experimentaram. Afinal de contas, tanto tempo que elas são crentes, né, são cristãs. Porque tem gente que é assim: eu sou crente desde pequenininho. Tem gente que é assim: eu estou aqui há tanto tempo, já decorei. Irmão, não decore não. Não decore não, irmão. Ande com Deus, faça com Deus, esteja com Ele, respeita Ele. Amém? Verso 18, vamos lá, verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, qual é o nome da igreja? Qual é o nome da igreja? Então era a igreja evangélica de Tiatira, tá bom? Igreja de Tiatira. Escreve, 2 pontos. Isto diz o Filho de Deus. Como é que ele se apresenta? Jesus se apresenta como o Filho de Deus. João, escreve para a igreja de Tiatira isto. João, escreve para a igreja de Tiatira isto. Isso aqui, ó. Quem está falando aqui é o Filho de Deus. Identidade, o Filho de Deus. Que mais? Olha lá, que mais? O Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Como é que é os olhos dele? Chamas de fogo, chama de fogo. E os pés semelhante a latão reluzente. Eu não sei como é que diz na sua versão, mas deve ser alguma coisa parecida. Olhos de fogo, pés como latão reluzente, que reluz. Tudo bem até aqui? Verso 19. Eu conheço as tuas obras
Eu conheço o amor de vocês, o serviço de vocês, a fé de vocês, a paciência de vocês, que as últimas obras de vocês são mais ou mais numerosas do que as primeiras. Olhe para mim. Fala se não é para ficar sem fôlego. Fala se não é para ficar sem fôlego. Olha aqui, igreja. Olha de novo, verso 19. Conheço as tuas obras, conheço o amor de vocês, o serviço de vocês, a fé de vocês, a paciência de vocês, e as últimas obras de vocês são mais do que as primeiras. Hein? Que igreja? Diga, que igreja? Não é impressionante? Aí vem o verso 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, algumas poucas coisas, e não se iluda, olhe para mim, não se iluda com esta palavra, poucas coisas, porque poucas coisas pode ser profundas, pode ser uma coisa só, mas bem enraizada, entendeu? Pode ser poucas coisas, é igual aqueles irmãos que têm espinha no rosto, né, irmão? Tem lá 10 espinhas, pá, limpou, tá limpinho. Mas tem uns irmãos que tem umas espinhas, não? Uma só, que vale por 20 do outro. Não é não? Então assim, não se iluda com as poucas coisas, irmãos. Porque às vezes é pouca coisa, né? Por exemplo, Marta e Maria. Quem conhece a história de Marta e Maria? Jesus disse, ó, pouca coisa te resta. Quase nada. Pequenas coisas, pouca coisa te falta. Só que era o mais importante que faltava para Marta. Pouca coisa. Então não se iluda com as poucas coisas, irmãos. Não se iluda. Então, mais algumas poucas coisas tenho contra ti. Aí vamos lá. Verso 20, vamos lá. Que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela se diz profetiza ou Deus diz que ela é profetiza? Ela se diz profetiza. Ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Diga um versículo. Diga um versículo. 21. Dei-lhe tempo para se arrepender da sua fornicação e não se arrependeu. Diga 2 versículos. Eis que porei numa cama, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Diga 3 versículos. 23. Destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e o coração, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Diga 4 versículos. 4 versículos. 24. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Diga 5 versículos. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder. Diga poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Bom, então nós temos uma igreja elogiosa. Um versículo que é para a gente ficar bobo. Só que logo depois 5 versículos, irmãos, só corrigindo, só consertando, só exortando, só chamando a atenção da igreja. 5 versículos. Ora, umas poucas coisas tenho contra vocês.
umas poucas coisas, e nenhuma das outras 3 igrejas, ele levou 3 versículos para repreender alguém. Aqui olha o texto, quanto texto repreendendo essa igreja, mas também, os presentes, as consequências também são mais numerosas do que as outras também. Nós veremos isso uma outra vez. As consequências também são mais numerosas. Então veja, bom, aqui a gente tem que pisar devagarinho. Você cristão evangélico, moderno, você cristão de hoje, aonde é que você ouve uma palavra tão dura assim? Hein? Olha só, vocês têm aí a profetisa Jezabel, que ensina o povo a fornicar e a oferecer sacrifício. Fornicação, irmãos, fornicação, presta atenção, fornicação é pornografia da mais profunda que você imagina. Fornicação aqui às vezes se interpreta no nosso meio que é assim, o pecado dos jovens, que ficam imaginando coisa. Fornicação aqui, meu irmão, é todo tipo de pornografia. Não é apenas pensamentos sexuais de jovens. Veja depois no dicionário lá, tem 3 definições para isso aqui. Olha só, essa profetisa Jezabel ensinava os servos de Deus a fornicarem. E aqui no finalzinho do verso 20 fala assim: e a comer dos sacrifícios da idolatria. Sabe o que é aqui, irmão? É pornografia, fornicação, adultério, sexo misturado com religião. Eu pedi para os irmãos fazerem aqui a pesquisa sobre essa mulher. Nesse tempo aqui em que o João está escrevendo, é o mesmo tempo também que lá em Atos, Paulo chega em Efésios, ou em Éfeso. Lá em Éfeso havia assim um grande templo, irmãos, o templo das prostitutas do templo, que tinha 1000 prostitutas, dentro do templo da Diana dos Efésios, aonde o culto era regrado a sexo. Então agora aparece essa mulher aqui e está ensinando a igreja de Tiatira, a ter esse tipo de culto. Você já pensou? Não é para você colocar a mão na boca assim e ficar, oh, meu Deus. Uma profetisa dentro da igreja ensinava o povo a se prostituir e a oferecer aquela prostituição a você não tem coragem de falar, não? A Deus. Se prostituía, fornicavam, adulteravam, e aquilo era oferecido a Deus. É lógico que não é o nosso Deus Jesus, né? Mas é o que eles pensavam. No final do versículo 20, olha só: ensinar e a enganar os meus servos para que forniquem, e que comam dos sacrifícios da idolatria. E aí vem o verso 21, e dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e não se arrepende. Eis que porém numa, verso 22, porém numa cama. Agora olha para cá de novo. Não, presta atenção aqui, olha para mim por gentileza. Eu vou colocá-la numa cama. Onde é que você ouve isso hoje em dia? Eu ouvia isso na minha meninice. Na igreja que eu me converti, eu ouvia isso. Às vezes a gente não gostava muito, não. Olha, Deus vai pesar a mão. Eu cresci ouvindo isso. Deus vai pesar a mão. Às vezes os irmãos exageravam nessa aí. Deus vai pesar a mão. Mas vem cá, vamos com cuidado aqui. Vamos aqui. É Deus que está falando aqui ou não é? Sim ou não? É Deus que está falando. E ele fala: eu vou colocar essa mulher na cama, num leito de enfermidade. Às vezes os pastores da minha época, para colocar medo em nós, usavam esses versículos, essa declaração. Agora veja, alguém pode aplicar isso aqui de forma errada, mas a declaração está na Bíblia. E o próprio Deus ia fazer isso mesmo. Vou colocá-la numa cama, no leito de enfermidade. Irmão, coloca a mão na boca e fala assim: oh!
Porque o Deus que você crê, às vezes você fica brincando com Jesus, né? Às vezes é o Jesus da marcha para Jesus. Oh, um beijinho para você, gente. Um beijinho para Jesus. Coraçãozinho para Jesus. Irmão, você pode mandar coraçãozinho para Jesus, mas antes de você mandar coraçãozinho para Jesus, dê o seu coração para Ele. Antes de você ficar mandando beijinho para Jesus, viva uma vida para Ele. Se entrega para Ele. Antes de ficar brincando com Jesus, achando que Jesus é um popstar, achando que Jesus é uma estrelinha da Globo, porque agora é assim. Tem cristãos aqui que falam assim: agora na Globo tem o troféu promessas, né? Agora todos os anos, no fim do ano, é assim, fim de ano com o Roberto Carlos, fim do ano com a Xuxa, fim de ano com o Jô, agora fim de ano com os crentes. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, porque agora a gente tem um lugar no fim de ano da Globo. E vamos brincando com Jesus. E aí quando vem uma palavra como essa, a gente fala assim: deixa para lá isso daí. Mas ele está falando: eu vou colocar essa mulher na cama. Olha só, e Jesus é bonzinho, não vou matar não, vai ficar doente, vai ficar no leito de enfermidade. Para quem está entendendo a minha ironia aqui, né? E que mais? Verso 22. E eis que porém numa cama, eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem. Olha para mim então, outra vez. E não é só ela, são aqueles que também fazem aquilo com ela. Olha só, olha o culto que se oferecia ali. Mas vou colocar numa cama. Tem um condicional. No versículo 21, se não se arrepender. No verso 22, se não se arrepender. Mudar de pensamento, mudar de entendimento, sair dessa maneira de pensar. Arrependimento aqui é mudança de mente, é mudança de comportamento. Se não se arrepender, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ó, o 23, eu destruirei com morte os seus filhos. Opa! Que filhos são esses? Que filhos são esses? Olha lá, olha só. Eu destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Olha para mim. Os seus filhos? Então eu quero fazer agora o contraponto aqui agora. Como é que Jesus se apresenta na igreja mesmo? Como é que ele se apresenta? Diga o. Diga, não é um. Se você fala um, é porque tem mais. Aqui Jesus se apresenta como o. O é único. Um é sem igual. O é sem igual. Ele é o padrão. Quando ele fala assim, aqui está dizendo o Filho de Deus. O padrão, a referência para nós, filhos de Deus. O nosso padrão de filho é Jesus. O nosso padrão para filho não é o irmão e a irmã aí do lado, não. É Jesus, Ele é o padrão. Tem alguns irmãos que batem no peito dizendo assim: Deus, eu fui predestinado para ser de Deus. Eu fui predestinado, eu vou ser salvo. Nós fomos predestinados para ser conforme Jesus. Romanos no capítulo 8, a partir do verso 29, diz assim: a quem conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Padrão. Então Jesus se apresenta para a igreja como padrão. Olha que o padrão aqui é o Filho. Mas essa mulher agora tinha pessoas que serviam a Deus a partir dessa mulher. Aí ele fala: eu vou matar os filhos dela. Não é o filho que nasceu da carne dela, não, irmãos. São os filhos que se alimentam espiritualmente dela. São os filhos de Jezabel. E olha que Jezabel aqui é apenas um símbolo. Essa Jezabel, irmão, ela vem lá do Antigo Testamento. Essa Jezabel era esposa de um cara chamado Acabe. Era um rei de Israel que casou com uma mulher que não era de Israel, uma pagã, uma ímpia. Só que essa mulher era feiticeira.
E aí, para competir com Deus, ela levantou profetas, os profetas de Baal. Quem aqui já leu na Bíblia quando Elias enfrentou os profetas de Baal? Os profetas de Baal eram liderados por ela, por Jezabel. Jezabel tinha mais profetas a seu comando do que Deus, a tal ponto de Elias fugir de Jezabel. Ele fugia porque a Jezabel queria matar Elias. A Jezabel era uma matadora de profetas, assassina de profetas, desde o Antigo Testamento, lá no livro de Reis. Lá em Reis, capítulo 17, se eu não me engano é 17, você vai ver a Jezabel lá. Começa lá no capítulo 6, já começa por ali a Jezabel, atrás dos profetas. Ou seja, aqui no caso do Apocalipse, a Jezabel não existe. O que existe é o espírito dela. Essa mulher que tem o nome de Jezabel, ela não existe ali. Ela já existiu lá no livro de Reis. Ela é trazida pelo Senhor Jesus como uma ilustração, como uma parábola. Olha o espírito de Jezabel de novo aí. Olha o espírito de Jezabel aí de novo. Ensinando de novo o meu povo a idolatrar, o meu povo a se prostituir, o meu povo a se fornicar. Olha como a coisa é séria. Então, do mesmo jeito que essa Jezabel, lá no livro de Reis, ela tinha profetas. Esses profetas, gente, os profetas chamavam Jezabel de mãe, a grande mãe. Era assim que eles chamavam. Por isso o Senhor fala assim: eis que eu vou colocar os filhos dela, eu vou colocar os filhos dela numa cama, eu vou matar os filhos dela. Deus não está sendo maldoso, irmãos. Deus está trazendo correção. Homens dentro da igreja de Tiatira que se alimentavam dela, que seguiam os conselhos dela, que andava na profecia dela. Ô pastor, hoje isso é possível? Só é, meu irmão. É muito possível. A gente andar nesses ensinos, sabe esses pastores televisivos que tem fora, que fala como anjo? Tá cheio de Jezabel por aí, meu irmão. Sabe esses pastores da televisão, querido? Tá cheio do espírito de Jezabel. Vem, meu filho, manda o dinheirinho aqui pro pastor, manda o dinheirinho aqui, seja um sócio aqui do nosso ministério. Só mandar o dinheirinho, a gente ora, nós vamos mandar uma oração para você, mandar um lencinho para você, vamos mandar a toalhinha para você, vamos mandar um óleozinho para você, e vai ficar tudo, fique em paz. Deixa que o missionário ora por você, deixa que o pastor ora por você, deixa que eu intercedo por você. Irmãos, são muitos chamados, poucos escolhidos. Os cristãos de hoje batem no peito dizendo: somos quase 50% de cristão no Brasil. Tô nem aí para isso. Queria que fosse só 10%, 5%. Mas de cristãos verdadeiros, de cristãos comprometidos, de cristãos que andassem na palavra. É uma igreja que quem olhasse de fora, ia falar: puxa, tem obras, tem amor, tem serviço, tem fé, tem paciência, e as últimas obras deles são mais numerosas do que a primeira. Que igreja! Mas Jesus, qual é a outra forma que Jesus se identifica? Ele se chama Filho de Deus depois que ele fala: olhos como... Então quem olha de fora vê a igreja que trabalha, que tem serviço, que tem fé, que tem amor, tem paciência. Mas Jesus tem os olhos como chama de fogo. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que ele vê tudo e faz questão de ver tudo. Ele faz questão de ver tudo. E ele fala sobre tudo que ele vê. Irmãos, presta atenção. Quando Deus chega para Adão e Eva lá no paraíso, o Adão foi lá com a Eva e comeu do fruto que não deveria comer. Quem lembra disso?
Não deveria comer, comeu, desobedeceu. Assim que ele desobedece, um pavor cai sobre ele, um temor cai sobre Adão, e Adão se esconde, sim ou não? Aí lá vem Deus. Diga, lá vem Deus. O que Deus faz? O que ele faz? Chama Adão. Como é que ele chama Adão? Não é bem aqui não. Como é que ele chama Adão? Onde estás? Fala para mim todo mundo. Qual é a pergunta mesmo? Irmãos, Deus não sabia onde estava Adão? Irmão, Deus chega e fala assim, Adão, eu imagino Adão atrás da moitinha ali atrás. Atrás da moitinha, de uma árvore ali, uma bananeira. Aí lá vem Deus, Adão, onde estás? Irmãos, vamos acordar um pouquinho aqui para a vida cristã? Será que Deus não sabia onde Adão estava, irmão? O que Deus está querendo dizer então, irmãos? O que Ele está querendo dizer? Pensa comigo. Quando Deus fala assim, Adão, Adão, onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Onde estás? O que Deus está querendo dizer, meu irmão? Eu vou falar para você o que Deus está querendo dizer. Aí está os olhos de Deus que tudo vê. Os olhos de Deus que tudo sabe. O que Ele está querendo dizer? Ele está falando assim, o homem, aonde está o Adão? Aonde está o Adão? Cadê? Onde você está, Adão? Porque você, que eu sei onde está, não está mais aqui. Cadê? O Adão que eu fiz, onde está? Vem para fora, confessa, fala comigo, Adão. Cadê o Adão? Não é a questão, meu irmão, geográfica de onde Adão está, mas é aonde Adão está dentro do Adão. Eu quero conversar com o Adão. Fala comigo, Adão. Cadê você? Eu quero você. Eu não quero personagem. Eu não quero a carne, o biológico. Eu quero o Adão, o que eu fiz. Adão, onde estás? Sai para fora desse medo, desse pavor. Fala comigo, Adão. Fala comigo. É o que Deus está aqui dizendo. Eu sei. Se você fala comigo, se arrependa. Fala comigo, se arrependa. Eu quero o Adão. Não é que Deus não sabia onde Adão estava. É a mesma coisa aqui. Quem olha de fora vê serviço, obras, amor, fé, paciência. As últimas obras da igreja são mais numerosas, mas dentro da igreja, às escondidas, outras coisas aconteciam. Mas os olhos, porque ele fala, eu sou o Filho, o que tem os olhos como chama de fogo. E é assim, né? Eu olho e ao olhar eu te queimo. Eu olho, eu enxergo, mas não sou só eu que enxergo. Eu olho e aquele que eu estou olhando está sabendo que eu estou olhando. É aquilo que eu falei a semana passada. É Jesus sendo julgado e ele levanta os olhos e olha para Pedro. E a hora que ele olha para Pedro, Pedro faz o quê? Chora copiosamente. Ou seja, Pedro está olhando para ele, mas sabe que ele está olhando para Pedro. Os olhos de Deus sendo chamas de fogo, ele não apenas enxerga você, mas você sabe que ele está te enxergando. Você sabe que ele está te observando. Você sabe que ele está tratando de você. Ele não está querendo matar você não, mas é possível. Ele não está querendo tornar você doente, mas é possível. Ele não está querendo extinguir você, mas é possível. Ele não está querendo destruir você, mas é possível. Ele não quer nem o mal desse aqui, que quando você vê você treme, mas é possível. É possível. Por isso os olhos dele. Eu sou o Filho de Deus. E o Filho de Deus, os olhos são como chamas de fogo.
é como o sol ao meio-dia. Os olhos penetram no mais profundo do ser. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ele te pergunta nessa noite: onde você está?